Olá pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo aqui em mais uma live e dessa vez o assunto é sobre a Uphill Marathon. A gente organizou uma série de palestras e bate-papo com todos vocês aqui, sempre com convidados especiais, assuntos especiais, trazendo muito conteúdo e muita informação. E para fazer essa semana digital do G20, convidamos o Marco, da equipe ASA, lá do Paraná, junto com a Letícia Saltori, multicampeã da Uphill Marathon, a prova mais desejada do Brasil. Então hoje a gente vai fazer um bate-papo muito bacana, completando então mais um dia dessa semana digital do G20. E para quem não sabe, o G20 é o encontro das maiores assessorias em conjunto, trazendo muita informação, muito conteúdo e principalmente conectando pessoas e empresas. O bate-papo vai ser em torno de uma hora, vamos ver se a gente não consegue se estender mais do que isso, para tentar otimizar ao máximo o tempo de vocês, trazendo de uma forma muito dinâmica e muito eficiente essa informação para que todos possam aproveitar esse conteúdo. Lembrando vocês também que todos esses profissionais que a gente está trazendo nesse bate-papo da Semana Digital são profissionais altamente especializados e que dominam o assunto com muito afinco. Então tenho certeza que a gente vai trazer aqui somente profissionais renomados que tenham conhecimento teórico e prático do que estão falando, para que então vocês fiquem cercados de muito conhecimento. Então, o meu convidado de hoje é o Marco, da equipe ASA. Assim que ele surgir aqui, a gente então já conecta ele aqui nessa live com vocês, para que então a gente possa desenvolver essa live. Eu separei alguns conteúdos, obviamente, para que a gente possa ter uma diretriz. E vamos ver se ele já entrou aqui. O Marco está conectando. Ei! Poxa vida! Estamos ao vivo, Marco. Porra, porra. Como é que tá? Tudo Desculpa bem? aí. Tudo beleza? Beleza pura? Me ouvindo Tô, bem? tô ouvindo super bem, super bem. Só vou acender a luz aqui, só Ótimo, um minutinho. ótimo. Vamos ajeitar a câmera aqui então, para que fique melhor para quem vai nos acompanhando. Então, organizar o formato aqui. Pronto, 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 pronto. Vamos Ei! lá. Ei, Pronto. Marco, Tá me como é que ouvindo bem? você Me escuta tá? bem? 100%. Estamos a mil, para falar a verdade. Marco, Poxa vida. seguindo a dinâmica aqui, eu queria que você então Vamos lá. rapidamente se apresentasse então para o pessoal saber, né, quem é o Marco da equipe ASA e quem é a equipe ASA. Então, fique à vontade aí, se apresente, seja bem-vindo. Maravilha. Então, boa noite a todos. Sou o Marco Aurélio Piazza, sou professor da equipe ASA, sou o fundador da equipe. Trabalho com corrida desde quando me formei na faculdade em 2008, 2007. Sou corredor de rua desde 2001. Comecei no atletismo em pista na época de colégio e foi meu primeiro esporte a corrida. E sempre estudei, sempre trabalhei, sempre vivi a corrida. Então agora em abril eu completei 21 anos, 21 anos. Completei 19 anos, né? Completei 19 anos de participação em eventos, 19 anos em provas. Então, desde quando comecei a correr, minha vida foi outra, né? E a equipe ASA surgiu, as provas surgiram, as oportunidades surgiram, os amigos, né, Darlan, apareceram, o G20 surgiu, né? E, pô, então é mais ou menos isso, uma breve apresentação aí. Uma breve Participa, introdução, né? Participo de provas de corrida de rua, participei de provas de montanha, participei de algumas provas de orientação, provas de Ótimo. montanha, trail, rua e a uphill, né? E por aí vai, né? É bem isso aí. Bom, o Marco faz parte então desse grupo seleto do G20, que são as 20 maiores e melhores assessorias que a gente está estruturando isso aí. Então temos o Floripa Runners, o Fabiano Brown, o Marco da equipe ASA e agora surgiu mais um novo integrante do Espírito Santo. Então, e nós lá da DSX no Rio Grande do Sul. Então estamos estruturando o G20 para justamente trazer mais e melhor para todos. Bom,
Hoje o bate-papo, Marco, é muito provável que ele vai se estender a outras semanas, outras quartas-feiras, mas vamos lá. O bate-papo hoje papo é reto, é uphill marathon. E aí o bicho pega, né, Marco? Bom, só para desenvolver melhor aqui, a gente criou uma estrutura em tópicos para quem vai nos acompanhar. Então, como a prova é toda especial e a gente sabe dessa especificidade dela, então a gente separou em 5 tópicos para ficar melhor para o entendimento do nosso público e também porque essa live futuramente a gente vai descer ela e pretendemos colocar no YouTube para que futuramente as pessoas também possam receber esse conteúdo. Então, a princípio, a gente vai falar da experiência na prova, a gente vai falar da história da prova, melhor dizendo. Começa pela história da prova, te contar um pouquinho da história da prova, que eu e Marco. Depois a gente vai falar um pouquinho da experiência minha na prova e também do Marco e da Letícia. Para quem não sabe, a Letícia é multicampeã, a gente vai falar disso. Depois a gente vai falar também sobre a especificidade dos treinos para essa prova, muito importante. E por último, não menos importante, a adaptação nesse período que estamos vivendo para os treinos da uphill. Então, Marco, vamos falar um pouquinho. Pode falar. Eu ia falar, inclusive a Letícia não veio aqui agora para a live, porque ela tá terminando um treino ali. Não o treino dela, tá passando um treino e tá na atividade. Então ela já chega aí. Daqui a pouco tá aqui com a gente. Boa, Marco. Bom, a história da prova, Marco. Eu vou fazer uma breve introdução aqui, você me ajuda. A Uphill Marathon, a prova mais desejada do Brasil, a maratona mais desejada do Brasil, pode-se dizer assim, começou em 2013 apenas com 50 convidados. Apenas 50 felizardos realizaram essa prova na Serra do Rio do Rastro e a partir dali, então, é que começou então o processo de inscrição tradicional. Mas em 2013, uma coisa totalmente nova, inovadora, surgiu essa prova com 50 convidados. Marco, é mais ou menos isso? Foi exatamente. 50 convidados. Eu não fui um dos felizardos. Não pude estar lá na primeira edição. Porém, depois de 2013, fui o felizardo de estar em todas. Nossa, então só não participou da primeira. Da primeira. O restante participei da... Você estava lá em 2014? Eu comecei em 2016 a participar dela. Mas a gente vai falar isso aí na nossa experiência. Então, eu queria que a gente... acompanhei toda essa mudança de prova, toda essa vivência, toda essa estrutura, loucura, toda essa evolução que a uphill teve, né? Inclusive até o nome dela, a evolução de Mizuno uphill, agora somente uphill. Então era uma prova que foi lançada, ficou algo assim, programa off, lançou ela, né? Não sei se vocês lembram daqueles vídeos, o sapinho, um desafio a sua altura, então surgiu. E no ano seguinte foi até tranquilo para fazer a inscrição, né? Que o pessoal começou a divulgar os links, vou pensar, daí a Letícia aceitou o desafio, uma prova na subida, vamos lá. E, enfim, se inscrevemos. E aí começou toda essa loucura aí, né? Cada prova um desafio. O primeiro ano que a gente participou ali, 2014, que foi o ano aberto, né? Foi bem, parecia uma corrida, todo mundo, quarto suspense. Acho que tinha uns 50 convidados ali, mas ninguém sabia o que ia acontecer. Ninguém imaginava o que viria. Poucas pessoas sabiam como treinar para essa prova. Poucas pessoas sabiam com que vestimento correr. Poucas pessoas sabiam aonde ficar, aonde se hospedar na cidade. Como seria um treinamento para encarar uma prova daquela? É que a serra ela não tem 42 km subindo. Porém, a largada dela, de onde ela era Treviso, né? Treviso? Segura, Marco, tá entregando beleza, tudo. Beleza. Segura. Tá bom demais, segura. Não podemos entregar ouro pro bandido. Segura. Ótimo. Vamos para a história da prova primeiro. Se a gente não entrega o ouro pro bandido aqui, que o assunto é bom demais e a gente se empolga. Eu te entendo. É muita coisa. É muita coisa e é bom demais. Marco, a história da prova. A história começou então em 2013. Os malucos, então, começaram com 50 convidados e tinha um intuito, né, Marco? Não foi à toa que essas 50 pessoas foram para lá, né? Tenho certeza que colocaram esses caras com o intuito da divulgação, né, Marco? Divulgação, exato. Tenho certeza que a criação desses 50 convidados, e talvez por isso que eu, nem você, nem outros acabaram, porque pelo que eu vi, você pode me ajudar aqui, basicamente foram só jornalistas que participaram dessa primeira edição dos 50 convidados. Né? Teve outros, não era só os jornalistas. Tinha bastante jornalistas, mas tinha alguns influenciadores, né? Porque 2013 era o mercado da internet, não chegava nem no pé do que nós temos hoje, né? Live toda hora, acho que nem Instagram existia naquela época.
Vamos dizer, não existia, com certeza. Muito Mal recente, existia o talvez. WhatsApp, né? Mal existia o WhatsApp. Então foi essas pessoas que começaram, as revistas, o programa Off foi um grande divulgador da prova, que despertou aquela curiosidade, né? Inclusive, para atrair, eu acho que um público mais de elite, mais forte, a premiação da prova era uma viagem para Amsterdã, era 4 dias free em Amsterdã, né? Sim. Tudo Então isso em foi essa a conexão, intenção. né? Em conexão, porque Exato. Amsterdã era o mesmo patrocinador Da que a Mizuno. Mizuno, era o mesmo patrocinador da prova de Amsterdã, na Holanda, com o patrocinador master que eles tinham ali na prova em 2013. E a gente está falando de um Exato. evento que já tem 7 anos de solidez, né? Então imagina, a ideia dos caras era um projeto, né? E é difícil hoje a gente pensar que os caras projetaram uma prova num lugar inimaginável, né? Então, 2013, pensar nisso no Brasil era uma coisa meio surreal, né, Marcos, para pensar, né? Surreal, surreal. Subia, separar uma estrada, Serra do Rio do Rastro. Quantas pessoas a serra suportava? Quantas pessoas Exato. poderiam colocar no evento? Então eles foram Exato. muito assertivos nisso. Colocaram esses 50 no ano seguinte, se eu não me engano, foram 300 ou 200, não lembro muito bem. Daí no próximo ano, se eu não me engano, também. A inscrição foi por ordem de. As inscrições entrava no site, se Se inscrevia, só que acabou escrevia muito rápido. muito rápido. Dobraram para 400. E no ano seguinte, durante a entrega do kit mesmo, eles fazem um simpósio todo elegante, a entrega do kit era algo assim, era, né? Algo, 300 pessoas, o Machado avisou aqui. O Machado estava junto com a gente nessa primeira edição, Eduardo do Rani, ele Ótimo. estava junto com a gente na primeira edição aberta. E na segunda, primeira edição aberta foi inscrição normal, segunda também foi 2014, normal. Daí, 2015. 2014, 15, 2015, na entrega dos kits, eles anunciaram. A partir de amanhã, tá valendo a inscrição por sorteio. Aí começou essa reviravolta. Aí, com isso, no meu lado crítico, eu acredito que os caras despertaram a ira da galera. Porra, eu vou participar dessa prova, é sorteio. Então já era algo difícil. Terminar a prova é algo difícil. Treinar para a prova é algo difícil. Se inscrever para a prova. Sim. Então são 3, 4, 5 desafios que surgem no caminho, né? Usaram da melhor estratégia de marketing, né? Eu participei a partir de 2016, 2015 eu queria participar muito, mas não consegui. 2016, obviamente, participei. Depois a gente vai falar um pouquinho da nossa trajetória aqui. Mas falando um pouquinho sobre essa história da prova, eles utilizaram as ferramentas de marketing mais pesadas que tem. E uma delas é a escassez. Quando você fala em Exato. escassez, que vai ser limitado, parece que aquilo ali hipervaloriza, né? Se nós falássemos aqui Hipervaloriza o evento. na nossa live, por exemplo, que a gente só daria 50 acessos para nossa live, talvez estaria aqui o pessoal. O que eles vão falar que só 50 pessoas podem saber aqui, né? Exato. Então, Pedindo senha, né? exatamente. Então, estratégia foi muito. A história da prova é baseada em muita estratégia de marketing, né, Marco? Muita estratégia de marketing. Mas, claro, obviamente tem. A história da prova não pode se dizer que também que é rica de detalhes, mas ela é muito pautada no marketing. E a gente, em cima disso, acabou participando, né, Marco? Agora, Marco, Exato. trazendo um pouquinho, fugindo da história, não sei se tem mais alguma coisa que tu queira acrescentar na história, Então, pra daí gente. a história que acontece ali é dos tempos, né? Dos climas, pode que entra em quase um filme de terror. Que a largada do 2014 foi algo surreal. Se eu não me engano, era 6h30, 7 horas da manhã para largar. Tava escuro, escuro, escuro. Uns Breu. raios naquela igreja, caíam uns raios. Pá, pá, tocava esse densi. E coro, cara, eu falei, meu Deus, pra onde nós vamos, cara? E aquelas estradas ali não era asfaltada, era tudo estrada de chão. Então a gente correu uns bons quilômetros por estrada de chão. Então era um cenário alucinante. Entramos na serra, todo aquele suspense, aquela chuva, água. E lá em cima, no mirante, a estrutura não era. Se eu não estou enganado, a gente não tinha o apoio lá daquele resort. Resort não. Daquele estabelecimento ali simples. Restaurante, né? O resto não tinha apoio. O vento levou tudo. O vento derrubou os banheiros. Deixa eu ver. Estrada, depois de chuva, vento, vento contra. O vento derrubou o pórtico, rasgou todas as lonas do pórtico. Então daí os Caramba. anos veio acontecendo, as mudanças das largadas, né? Mudaram as largadas, criaram o desafio samurai, que foi outro atrativo fantástico. Outro, uma evolução, né? No começo era algo assim, tinha que ter os índices para correr. E os caras não tinham detalhes. Era samurai, tinha que ter a maratona para detalhar o tempo ali, né? Para abaixo de 3 horas, se não me engano. A meia para 1h20. E não entrava no desafio samurai se não fosse Era isso. índice.
Então, daí, o Desafio Samurai começou com os 25 de manhã, maratona à Segura. tarde. Tá, beleza. Segura, mano. Segura que eu vou ter que controlar com o mediador. Segura, tá entregando tudo nosso aqui. Vamos lá. Opa, A gente vai falar sobre a tua experiência na prova, né? Vamos falar da experiência de vocês. Eu vou falar você, vou falar Letícia, eu vou falar a equipe ASA, a experiência na prova. Vamos tentar ser mais assertivo, daí vai ficar bem bacana, você vai ver que é como eu vou colocar aqui. A experiência de vocês. Quando é que é a primeira vez que o teu ouvido escutou essa palavra Uphill Marathon? Quando é que a Letícia escutou a primeira vez isso no ouvido dela? Quando é que vocês então, enxergaram a primeira vez Uphill Marathon na vida de vocês? então foi com esses convidados, foi com toda essa repercussão nacional, com toda essa muvuca, no programa off foi, para mim, foi um dos maiores divulgadores, os Foi amigos, no off vocês viram a primeira vez ou foi por foi alguém que passou pra vocês? os amigos, né, os amigos comentando, tem um desafio na Serra da Graciosa, na Serra da Graciosa do Paraná, tem o desafio na Serra do Rio do Rastro, tem o desafio, vamos se inscrever, vamos, não vamos. Inclusive a gente juntou nós somos com uma van, nós somos em 15 pessoas, 15, 14 pessoas se inscrevendo nessa prova. A gente Na foi já época, num, se inscreveram os 14 e entraram os 14. sim, sim, eu demorei acho que uns 2 dias para se inscrever. Fiquei pensando, será que me inscrevo? Não. Me inscrevi. Então foi uma oportunidade, né? Na verdade foi uma oportunidade. O que atraiu bastante a gente era a vaga para Amsterdã. Como Hum, tinha essa vaga para Amsterdã, a gente pensou, pô, uma vaga para Amsterdã, uma maratona de subida. A Letícia é muito forte em subida. Segundo ela não é muito forte, mas ela é forte em subida. Então daí a gente ficou assim, pô, agora é a hora, né? Vamos para essa prova. E deu tudo certo. ótimo, Conseguimos a inscrição e conseguimos participar. ótimo. Mas essa experiência, como é que vocês tinham ouvido a primeira vez? A minha primeira vez que eu ouvi falar isso, foi uma aluna minha num treino de personalizado que falou exatamente isso, né? Falou, pô, Darda, o pessoal tá subindo na Serra do Rio do Rastro correndo. E eu pensei, mas como? Não tem como subir na Serra do Rio do Rastro correndo. Os caras sobem de moto lá. Eu já E ouvi o pessoal. sofrem, né? O pessoal é um sofrimento, é um negócio meio perigoso e tal, né? Eu, como gaúcho que sou, falei, pô, mas eu conheço aquilo lá como. Ó, não tem como. Ela falou assim, não, mas o Não pessoal existe, bem subiu. fato. Daí Exato. a primeira coisa que eu pensei, bom, vou pra internet e vou olhar. E ela falou assim, não, eu vi os vídeos, eu fui lá pra internet, coloquei lá, e aí eu vi, caramba, não é que os caras estão subindo mesmo esse negócio? Aí eu falei, pô, agora eu quero participar desse negócio aí. Agora eu quero participar. Obviamente que eu entrei no site lá, não tinha nada, uma coisa muito, muito recente, era 2014 quando eu vi isso. E aí só então depois que daí 2015 me apaixonei, comecei a procurar. E eu só consegui entrar em 2016, porque em 2015, quando eu me flagrei, eu tinha perdido o time da inscrição, e só em Isso. 2016 então, né, que eu consegui entrar. Então foi, uma aluna falou e eu falei assim, não, isso é meio inacreditável esse negócio aí, né? Não tem como participar de uma prova na Serra do Rio do Rastro, né? Primeira coisa que eu pensei, né, Exato. Marco? Exatamente. Então foi esse o tipo de desafio que surgiu, né? Foi algo assim, será que a gente consegue? Será que nós vamos? Cara, Rio do Rastro, só ouvi falar que lá é muito frio, lá é muito pesado, muita curva, é uma prova, Perigoso. perigoso, não, não sobe caminhão, não, não sei o que, fizeram todo um. Cara, vamos, tem uma Exatamente. passagem para Amsterdã, é uma maratona, é, vamos se desafiar, vamos nessa, vamos nessa. Daí a gente ligou, uma amiga nossa falou assim, vamos lá, vamos juntar uma van, vamos ficar tem um lugar para ficar, então vamos embora, vamos para lá. E aí deu certo. E na época eu me lembro até, Marco, que muitas pessoas não sabiam como se preparar e tal, e a gente ficou muito, muito receoso assim com a experiência, que experiência que eu vou ter, porque como você falou, a gente sabia que, pô, a gente vem do sul, de certa forma, facilita porque a gente sabe que a gente poderia ir de carro, né? Mas, por exemplo, o pessoal de outros lugares do Brasil não sabiam, tinha gente falando pra mim assim, Darlan, eu acho que tem aeroporto lá na Largada, em Treviso, e eu disse, olha, eu tipo, vou ter que pesquisar isso aí, porque a princípio o aeroporto mais próximo que eu sei é de nem era de Jaguaru, não. O aeroporto mais próximo é Florianópolis. Então existia também essa falta de informação assim da experiência da prova, porque geralmente as Exato. provas a gente tem uma experiência, porque não só a experiência de participar, mas quando eu falo experiência de prova, não é só rodar 42 ali. Experiência é retirada de kit, experiência é a inscrição num site bonito, é informações onde você se hospedar. E essas Eu, primeiras experiências de vocês, Marco, como é eu que foi tinha. essa primeira experiência? Então, foi isso que aconteceu. Essa amiga nossa ligou, falou, vai ter tal prova, eu tenho um contato numa cidade, cara, a gente ficou uns 40, 50 quilômetros da largada. Então foi bem.
A gente, inclusive, nós corremos a prova no domingo de manhã, que a prova foi domingo de manhã, e voltamos para Curitiba sem almoço. Porque a hora que a gente Caramba, terminou a prova, não tinha comida mais. A gente chegou na cidade, não tinha mais nada. A gente corremos a prova, então ficamos em cento e poucos quilômetros da largada, da chegada. Em é cento e poucos chegado. quilômetros da chegada. Então foi algo assim, bem difícil de programar mesmo. Era uma Voltaram programação de ninja. sem almoço, vieram tudo dormindo, né? Porque a glicose caiu tanto que vocês vieram dormindo, então, né? Paramos daí a gente foi almoçar já na 101, Isso. Lembrando que, 4 da tarde. obviamente, que a largada dos 42, ela teve várias alterações ao longo desse ano, né? Falando um pouquinho da história e Exato. da nossa experiência, né? Então, 2014, se eu não me engano, o primeiro ano, 2013, fizeram a largada de manhã, né, Marco? De manhã. 14 também. 2014, de Também. manhã. 2015, ela passou para a parte da tarde já. Tarde da tarde. Parte da tarde. 2016 eu peguei a parte da tarde também. 2016, Tarde. minha primeira participação, à tarde. 2017 foi à tarde ainda, se não me engano. Ou não, de manhã. De manhã, de 2017, manhã. 2017 de manhã já, porque as fotos do Porto chegaram 17 de manhã. Aí, obviamente, 18 também de manhã. 19 de manhã. E agora Esse ano, domingo. Domingo daí. esse ano, domingo, por causa de inúmeras alterações. Como você falou, Exato. depois surgiu os desafios mais de 25, independentes, outros desafios surgiram. Né? Então, trazendo essa experiência, foi uma experiência muito louca, né, Marco? Que a gente vivenciou, as Bastante. pessoas que vivenciaram, de você correr uma prova onde você não sabe a logística nenhuma. É muito Nenhuma. fácil correr Não a tem, Maratona não do Rio. tem. É É muito muito fácil você correr a fácil. Maratona do Rio, a de Porto Alegre, a de São Paulo. A logística é simples, né? Exato. Agora, você ir para um lugar onde o aeroporto está a 180 quilômetros, não é fácil? E o detalhe, eu não lembro o nome da cidade que nós ficamos. Mas pra gente chegar na largada, a gente andou, foi quase uns 40, 50 quilômetros, numa estradinha que só passava um carro, assim. E a estrada era estrada de chão ainda. Foi uma loucura. Uma pirambeira danada. Tanto que tenho uma ânsia. Cheguei pra largar mal, mal, mal. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? E no ano seguinte nós já conseguimos, fomos mais espertos. A gente já viu o perrengue que nós passamos na primeira edição. Na segunda edição a gente alugou um hotel daí, né? Ficamos em um hotel, inclusive que é hotel a gente fica todo ano, ali em Siderópolis. Siderópolis, cidade de caminho, depois de Criciúma. Depois de Criciúma, a Exato. primeira Que é cidade ali. muito, inclusive, nem vou falar, que é muito melhor que Criciúma. Muito melhor. Criciúma, apesar de ter uma estrutura bem boa, mas as cidades ali na volta agora já se preparam melhor. Então Sim, é lógico. a experiência que a gente teve nos primeiros anos foi de realmente desafio, né? Desafio de logística, desafio de alimentação e um desafio de acreditar que você vai participar de uma prova onde a estrutura é muito precária, digamos assim, né? Onde eles vendem a Exato. ideia de um desafio grande, mas na verdade a estrutura era muito precária, né, Márcio? É quase uma prova, digamos que, quase de autossuficiência até a Exato. largada, né? Até a Até a largada. largada. E chegada também, né? Até a chegada, né? Porque uma história que aconteceu no ano passado, nós pegamos a informação errada do fechamento da estrada. Nós chegamos, faltando. A gente achou que nós estava de van, a van ia subir a van ia subir para nosso apoio lá em cima. Chegou ali no posto da polícia, não deixaram a gente passar. Então toda a nossa roupa ficou dentro da van. E Caramba. adivinha? Aquela chuva, aquele frio, ficou todo mundo lá em cima sem nada. Sem nada, sem estrutura nenhuma. Ou A seja, gente teve que se abraçar assim para poder se esquentar. um ano Nossa, muito, foi uma muito loucura. Eu fiquei louco. morrendo de medo, eu fiquei com medo de alguém morrer ali, inclusive. Alunos nossos, porque chega de um desgaste desse, frio, molhado, sem nada. É a nossa roupa a 30 quilômetros da gente. É. Pensando nisso, né, nessa experiência, assim, com os alunos eu já fiz diferente, né? Já como eu corri primeiro que eles, para a maioria deles, eu falei, ó, eu falo sempre que é uma preparação para a guerra, né? Eu sou muito chato quanto a isso. Eu falo assim, ó, leva na tua bolsa uma garrafa de água, leva na tua bolsa comida, leva na tua bolsa alimentos, todas as espécies que puder, leva tudo que é tipo de comida, desde doce, salgado, e leva também toalha. Por que levar água? Ah, mas a água tem. Não, vai que não tem É bom água lá em levar. cima. Vai que não tem comida mais. Vai, leva tudo. Eu falo, seja autossuficiente. Se tiver lá, tu come. Se não, pode acontecer qualquer problema. E aí eu falo,
essa bolsa tem que subir de alguma forma. Não conta com terceiros. Conta com o teu fuzil, eu falo. Conta com a tua arma de fogo. Bota no ônibus da organização e a partir dali você se sente mais seguro, né? Ah, mas meu irmão vai levar meu pai. E se fura o pneu do carro do teu pai? E se o teu irmão não consegue chegar na estrada? Fala, deixa no carro da organização. Não conta. E dos alunos, como eu estava lá, falei assim, dá aqui para mim, que eu vou subir agora, antes de você largar, eu tô subindo, e assim fica muito mais fácil. Então já fica a dica para você. Se você vai fazer essa prova aí, como o Marcos está falando, saia e leve todo o material muitas horas antes. Não queira ficar para ver a largada, não queira ficar para tirar uma fotinho. A saúde das pessoas é muito mais importante. Então, avance muito mais cedo para levar todo esse material, né, Marco? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Não dá para contar com a sorte nesse evento. Não dá, porque é muito perigoso pelas temperaturas aqui. Pelas Marco, temperaturas. trazendo um pouco mais, a gente está com 28 minutos de live, acredite. O papo é tão bom que a gente fica o dia inteiro aqui. Parece que foi 5 minutos. É, exatamente. Marco, trazendo um pouco da especificidade dos treinos. Eu vou falar um pouquinho aqui de como é que a gente faz e eu queria também que você falasse. Eu vou falar um pouquinho sobre a especificidade dos treinos, no sentido de, não vou nem entrar na questão de volume, eu vou entrar na questão de período preparatório, período específico. Então, para quem vai se preparar para uma prova dessa, que basicamente tem subidas e descidas, se engana quem tem só subida, porque também tem descidas, é fundamental que se estruture um processo de base muito bom, com fortalecimento muscular, uma alimentação muito bem equilibrada, para suportar as porradas que vai tomar, e principalmente acima disso, entender que vai ter subidas e descidas, não somente subidas. Não adianta querer correr em esteira inclinada num período totalmente aleatório, e sim, estrutura um período de base com uma boa musculação, uma boa estrutura de alimentação, aí depois parte para o específico numa fase já mediana lá, com uma progressão bem linear do que você vai fazer em questão de flexibilidade, panturrilha e tudo isso aí. Mas esse período de base estruturada aqui, eu acho tão importante e às vezes as pessoas pecam nessa parte específica. Como é que você vê isso aí, Marco? Como é que vocês veem isso? Exatamente. O pessoal quer subida, subida, subida. Chega faltando 2 meses para a prova, o que acontece? Está lesionado. Lesão. Isso que é o mero detalhe. Então não adianta, tem que estar forte, tem que ter uma programação correta, tem que ter um ciclo de treino bem estruturado, tem que ter um autocontrole emocional, tem que saber o que está acontecendo, tem que saber onde quer chegar, tem que fazer um treino de força, bastante força. O ciclo inteiro de treinamento para essa prova é força, porque como tem bastante parte de corrida, sobe e desce, é corrida, é força, o cara fala, vou andar. Só que você tem que estar forte para andar. Tem que estar forte. Tem que estar forte para andar. Não adianta ela andar, rastejar, que você não vai terminar o desafio. Não vai. Agora o tempo está um pouquinho mais alto, né? Mas não é a ideia. A ideia é terminar bem, né? A ideia é terminar no tempo da prova, que era 6 horas. Só de 6 horas e meia deu uma boa facilitada, né? Porque exatamente. Pode andar a maior parte do tempo. Mas a ideia é se fazer uma preparação com bastante força. A gente usa bastante intervalados, né? A gente faz bastante treino intervalado. Na verdade, eu uso quase a mesma preparação para uma maratona convencional. Porém, não solto o treino de força. O treino de força é algo que segue o tempo inteiro. Ótimo. Não, e falando disso que você falou, da estrutura de treinamento de força, e é engraçado porque se você treina força, é muito mais fácil de você se manter sólido nessa subida. Exato. É muito mais fácil de você evitar qualquer tipo de lesão nessa preparação, porque você está sólido, você está robusto. E as pessoas às vezes pecam, acho que é só correr. Esse treinamento de força ele vai fortalecer. Rodar. Fortalece teu quadril, te deixa teu quadril firme, porque vai treinar inclinado. A gente vê mesmo a Letícia, eu brinco que ela é um tourinho, eu falo. Depois vou falar pra ela isso aí, né? Que eu já falo há um tempo, que ela é um tourinho, ou seja, ela é forte, ela é sólida, tu vê que a subida se torna uma subida sólida, ou seja, com uma boa musculação, um bom treinamento integrado funcional ali. Tem toda essa parte que a gente tá falando também da alimentação. Não dá pra imaginar que vai subir, vai utilizar um combustível ruim para subir numa prova que exige. Marco, batimento cardíaco, já você caminhando na serra tá 150, 160, caminhando, ou seja, a demanda fisiológica é muito alta, não dá para imaginar
que você É vai estar com muito, é uma muito demanda alto. fisiológica dessa, comendo biscoitinho, comendo Não porcariazinha, consegue. não dá. Não consegue. Não consegue. Agora, eu inclusive vou perguntar pra Letícia depois, Letícia, você fica comendo porcariazinha pra subir essa prova? Não dá, né? E você falou outra coisa aqui, Marco, também, que é essa questão do, do foco mental, né? Eu não consigo imaginar alguém subir essa prova sem estar focado mentalmente, É, pré e durante. Eu não consigo imaginar. porque o treinamento é árduo, né? O treinamento é um período árduo. E tem que ser inteligente. Porque querer treinar, rodar, 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 com certeza, no dia, como a gente falou, não vamos falar sobre volume de treino. Porém, tem que ser um volume alto de treino, porém tem que ser um volume alto com qualidade. Tem que ser Com um treino com qualidade. qualidade. Não adianta rodar por rodar, achando que vai pegar uma prova de rua, uma prova planinha. Vai pegar uma prova, não vai pegar uma City, não vai pegar as Major. Vai pegar Não uma vai prova de pegar Maratona subida. de Porto Alegre, planinha, né? Exato. Vai pegar Então, Floripa. os intervalados tem que ter, as rodagens tem que ter, e o treino de força está aliado a todas elas, né? A musculação, o funcional. O funcional, hoje estamos trabalhando com funcional dia, dia inteiro, manhã, tarde e noite. Estamos colhendo os frutos espetaculares. A Letícia só faz treino funcional hoje. Então tá. E tem que ser treinamento inteligente, né? Não adianta ser um treinamento jogado aos ventos. Tem que ter uma progressão do início ao fim. Exatamente, Marco. Você falou tudo, uma progressão. E a progressão vale até para dieta. Às vezes a galera que corre uphill não tá encaixando a dieta. Faz a progressão da dieta. Eu me lembro que 2016 foi o Exato. ano que eu mais tava magro, eu tava seco, eu tava nos ossos. Foi o ano que eu subi melhor aquela uphill, digamos, subi, sabe, leve. Tu vê que a passada vai encaixando, mas é uma progressão de dieta, ou seja, vai acontecendo. Eu inclusive citei muito do que eu fiz, eu escrevi no livro que eu escrevi sobre a uphill, Fujam para as Montanhas, e eu falo toda a preparação que eu tive, liguei para uma Nutri, fiz aquele trabalho. É importante, galera, não dá para imaginar, como o Marco falou, não dá para pensar que é uma prova, é uma maratona normal, sendo que ela tem uma exigência física e fisiológica muito mais elevada, né, Marco? A nossa base aqui, eu tenho uma estratégia que eu uso, até eu vou falar o segredo aqui da Samurai. Opa, A gente faz. Esse ano a gente está. Até perguntaram a nossa opinião se vocês vai ter a prova esse ano. E até perguntaram, então, como a gente está nessa. A gente não sabe o nosso dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente não nem sabe se nós vamos estar sendo mais radical, a gente nem sabe se vai estar aqui, né? é, Então, então o que eu estava fazendo nos anos anteriores? Eu peguei nos 4 meses ali de preparação, as, os 2 primeiros meses eu colocava treino de montanha mesmo. A gente ia para olha, trilha, a gente fazia treino de subida, treino de montanha, montanha caminhada em mesmo, morro, trail run. trail Era run. dos alunos, pô, eu tenho que rodar. Não, você não tem que rodar, você tem que estar forte. Você tem que estar com o quadril forte, você tem que subir forte, tem que descer forte. Isso o trail é especial. Então o trail, ele dá uma bagagem muito forte para isso. Então não é à toa que a Letícia é tricampeã samurai, né? Então essa Exatamente, é né, uma Marco? estratégia que a gente usa. A gente usa aqui a base do trail, aquela parte de subida, subida técnica, a caminhada, caminhada rápida, descida rápida. Então, esse é um grande aliado nosso que a equipe ASA usa. Eu levo, não gosto de montanha, então você não vai correr o uphill. Vai ter que treinar pelo menos umas 4 semaninhas, 4 treininhos na montanha, de 4 a 6 treinos, vamos ter que fazer uma rampa específica. Exatamente. O que você falou é isso aí mesmo. A gente está falando agora, o assunto aqui é especificidade de treinos. Uma outra estratégia que eu utilizo com os alunos, eu utilizei também, é treino de caminhada, Marco. Treino de Perfeito. caminhada. Acredite, os caras, não quero correr assim, cara, acredite, você vai precisar caminhar muito. É isso, Inclusive, sei exato. lá, vamos jogar baixo aqui, vamos jogar baixo, tanto para os 25 quanto para os 42. Menos de 10 quilômetros você vai caminhar, menos de 10 pelo menos. Se correr bem, se tiver num dia bom, se tiver um ciclo bom, uns 7 km de caminhada. É isso aí. Então eu falo assim, menos de 10 é certo que você vai caminhar. Então vai Exato. ter que caminhar. Passada larga, não tem jeito. É caminhada. Agora o Marco já falou, a gente coloca subida de trilha e descida de trilha. Por quê? Força. Galera, a gente não tá falando de Força. potência, a gente não tá falando de velocidade, a gente tá falando de força. É uma outra valência física. Força. Força, você só adquire força fazendo força. Fazendo Não é força. assistindo televisão, Netflix, comendo porcaria. Força é fazendo força, seja na academia ou na trilha, ou onde for. Não tem como imaginar. E marcou outro erro comum, falando da especificidade, é ficar inclinando a esteira e achando que está É, resolvendo o negócio. Não é assim, né, é, Marco? é claro que
tem algumas pessoas, tem que se adequar à sua realidade. Quanto mais próximo da prova, quanto mais próximo à realidade da prova, melhor, né? Ficar inclinando a esteira a esmo não adianta A nada. esmo não dá. Vai pegar uma dor na canela aí nos tibiais e E não vai correr. Porque mesmo no período de subida, vai ter pontos, principalmente no início da prova, que tem subida e descida. Subida e É descida. lógico, claro. Então, se você botar a esteira só inclinada para cima, é tiro no pé. Porque No tem a primeiro descida. ano, para você ter uma ideia, no primeiro ano que a gente participou, 2014, a gente não treinou a subida. A gente treinava intervalado. Era Olha aí. intervalado, era 2 vezes treino na pista, intervalado na pista de 400, com vários tiros, né, com ciclo de treinamento, Sim. e um forte-leque. Então a gente treinava 3 intervalados na semana. Olha Então, aí. 3 intensidade. Atenção que a Samurai chegou. Seja bem-vinda, Letícia. Bota o fone nela Deixa eu aí. tirar o áudio aqui. Aí, pode falar aí. Seja bem-vinda, Letícia. Muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite, Darlan. Ó, a pessoa chega tudo despenteada aqui. Tava dando aula, né? Letícia, Tava fazendo força, Fazendo força. Darlan. Tava fazendo Letícia, força. Letícia, já falei pro Marco aqui uma coisa que já faz tempo que eu falo de você, mas você não sabe, mas eu vou falar aqui. Teu apelido aqui que eu dizia pros meus alunos, para quem me acompanha, eu dizia que você era um tourinho. Falei, vocês viram como é que ela sobe? A mulher é um tourinho. A mulher é forte. É um tourinho. Então, quando eu queria falar para eles fazer treinamento de força, eu falava assim, olha pra Letícia, ela é um tourinho. É um touro pequeno, é um tourinho. Então, teu apelido que tu tinha aqui comigo aqui. Com todo respeito, é claro. Né? Gratidão, gratidão. Letícia, se apresenta um pouquinho para nós, o pessoal te conhecer. Esse vídeo vai pro YouTube depois. Tá bom, então, para quem não me conhece, sou Letícia Saltori. Eu sou atleta de corrida de rua, corrida de orientação e corrida de montanha. Também sou educadora física. Tenho assessoria esportiva chamada Equipe Asa por conta do maridão. E eu sou atleta de alto rendimento da Marinha do Brasil. Esse ano é o meu último ano lá, né? 8 anos, estou completando 8 anos de Forças Armadas, que me agregou aí. Eu digo que esses 8 anos que eu estou nas Forças Armadas, eu vivi uma vida inteira aí, que talvez eu viva uma vida após as Forças Armadas, que talvez eu não vivi lá. Mas eu espero que seja... Mas vai ficar tranquila, se o coronavírus deixar, vai vir coisas melhores aí. Eu tô bem confiante em relação a isso. Claro que as Forças Armadas, eu já servi exército, sou policial militar hoje também. Então, as oportunidades que ela viveu são gigantes, só que as oportunidades que a Up Hill ofereceu para a gente foram grandes, foi no mundo civil também. Exatamente. Então, eu acredito, eu falei para ela, não se preocupe, que existe mundo fora dos quartéis, existe mundo. Existe, né? Existe vida, a gente dá um vida. jeito. Senão a gente dá um jeito aqui, Letícia, de te botar alguma coisa aqui, fica tranquila. Pode ficar tranquila, não vai voltar desafio. E o Marco falou uma coisa bem verdade mesmo. Como eu vou fechar 8 anos lá, é muito tempo, querendo ou não. Então, agora vem uma nova fase, né? Ótimo. Letícia, fala os teus pequenos títulos da Up Hill, por favor. Poxa vida, eu chego assim, ó, a gente se perde, né? A gente até estava numa discussão nessa última live que eu fiz, falando da Up Hill, que até eu estava confusa qual foi o ano que eu venci, qual foi o ano que eu fiquei em segundo. Esse último ano eu fiquei em terceiro, mas para quem não sabe, eu conquistei a terceira espada do Desafio do Samurai. Fui eu e mais a Conceição fomos as únicas mulheres que conseguimos concluir o desafio, para ter uma noção como é difícil realmente aquilo. Nem a gente acredita. Só que você é a única campeã, né? E agora mudou, né? Inclusive, agora vai ficar eternamente aquele recorde lá, né? Porque que eu tenho o recorde do Desafio do Samurai e o recorde da maratona. Inclusive, consegue só cortar, vou falar desse recorde dela. O recorde não, mas dela o Marco é melhor que eu nas memórias. O recorde dela foi o ano que ela ganhou os 25, ela ganhou a maratona e foi a única a terminar o Samurai. Olha aí. Na mesma prova, só não lembro o ano, mas ela ganhou tudo. Depois a gente tem que pegar o histórico ali, porque até isso a gente ficou confuso. A gente como a gente tá aí nessa busca de fazer uma biografia, de poder contar as histórias, porque a gente acaba até esquecendo, né? Mas é isso, eu tenho uma história, igual o Marco falou, por mais que eu esteja saindo desse meio militar, a parte civil que eu tive, tanto da Up Hill, que me proporcionou conhecer e correr em Amsterdã, a maratona, desejada por muitas pessoas, uma maratona maravilhosa.
Tive a oportunidade de levar o marido, correu a maratona abaixo de 3 horas. Ei, beleza. Então, então esses são os meus principais feitos lá, né? Eu falo que a Serra do Rio do Rastro, só a Serra do Rio do Rastro, acho que já dava para eu escrever um livro da minha vida. Porque Escreve, foram guria. tantas coisas que me aconteceram lá, tanto ano passado que eu estava em busca da quarta espada, aconteceram muitas coisas que as pessoas, só quem está nos bastidores sabe o que aconteceu. Então, eu terminei muito feliz. Claro que a gente sempre quer um pouquinho mais. Eu terminei a prova, concluí o desafio, porém eu não fiz no tempo, então eu não sou considerada samurai do ano passado. Nenhuma mulher conseguiu concluir dentro do tempo. Mas mesmo assim, para mim, sim, foi excelente. A gente levou quase 100 pessoas para lá. Então, só quem trabalha com assessoria sabe que não é brincadeira, né? Você correr, você dar aula e você administrar uma equipe não é fácil. A gente se falar que é fácil, É loucura, né, Letícia? é E, louco. e isso que a gente está falando da especificidade, né? Então, por isso da importância que a gente está falando aqui, Letícia, de fazer o treino específico com quem realmente entende, quem realmente estuda, quem realmente fez. Não dá para levar uma prova dessa na brincadeira. O que você falou dos seus títulos aqui foi a base de muito sangue, muito suor. E mesmo você conseguindo conciliar a sua vida profissional com os treinos. Agora imagina quem não está levando muito a sério e tenta partir para uma prova dessa, né? Importância, né, Letícia, de fazer um treinamento totalmente voltado para isso, a especificidade, né, Letícia? Exatamente. Não dá para. Inclusive, bastante gente me pergunta, tá falando a respeito da prova. Ah, Letícia, você acha que eu continuo me preparando? Eu falei assim, a gente tem que se preparar para tudo, né? Porque, além de tudo, essa questão, principalmente da nossa saúde. Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Porém, o que a gente consegue fazer que está dentro do nosso alcance? Então, a gente pode estar fazendo, pelo menos, a manutenção da nossa saúde. Isso é o mais válido. Mas você chegar para uma prova desse nível, a gente sabe que não é brincadeira subir aquela serra lá. A gente Exatamente. demais. Então, o que a gente está falando? O que a gente está falando? A gente não sabe se está confirmada a prova ou não. É uma dúvida. Porém, a gente não está falando para os nossos alunos saírem correndo por aí, se colocando em risco. A gente está passando os treinos de fortalecimento dentro de casa. Estamos usando todas as ferramentas que a gente conhece a favor para eles se manterem ativos e fortes. Se a prova for confirmada, a gente vai estar pronto para fazer a prova. E sem correr o risco. Exatamente. Nós vamos estar vivos, protegendo nossa família e conseguindo, se a prova for na data prevista, nós vamos ter tempo tranquilo para se preparar. Porque a gente não está parado. Estamos parados da corrida. Porém, estamos treinando muito forte outras atividades. O funcional, Exatamente. Outras estamos valências, né, Marco? Outras valências. E, outras e até valências. trazendo aqui a Letícia um pouquinho, a Letícia agora mesmo falou que está fazendo. Eu acho que agora é o momento para a gente fazer a adaptação. Primeiro, mental. Mais importante, a Letícia sabe mais do que eu sobre isso aí, a preparação mental. Uma preparação alimentar, ou seja, cuidar da sua alimentação para estar com a saúde mais elevada, para que os treinos de corrida, se vierem, vêm forte. E esse treinamento integrado funcional, né, Letícia, que você agora está fazendo também, a gente faz, e sabe a importância de trabalhar suas valências de força, flexibilidade. Como é que você está conseguindo utilizar isso aí? E a gente vem reforçando para os alunos, né, Letícia? Quanto mais, eu corro desde 2006, né? Graças ao incentivo desse rapazinho aqui. Mas assim, desde lá eu nunca fiquei parada. Eu tive 2 episódios de aborto nesse meio de caminho que me deixaram alguns dias sem poder treinar, me interromperam de várias coisas, vários obstáculos. Mas o último que eu tive agora, o primeiro foi o que mais derrubou a gente, né? Porque você não está preparado para uma situação dessa. Mas quando veio o segundo, eu tive que dar uma boa descansada para o meu corpo recuperar. E desde então eu nunca tinha ficado tanto tempo parada. Eu fiquei 50 dias parada. E por conta de ter descoberto que eu estava grávida, depois eu tive o aborto. Então juntou tudo, deu 50 dias. E logo na sequência, 2 semanas depois, teria o Wings for Life. Então, assim, o que eu quero trazer que eu quero resumir? É que se você tem uma base, se você se mantém pelo menos ali, mantendo o básico, mantendo a tua base, no momento que no momento que a gente puder sair para as ruas, no momento que as coisas melhorarem, você não vai sofrer tanto. E quando eu fiquei aqueles 50 dias, eu me lembrei de como era difícil você voltar a correr. Fiquei 50 dias, eu sentia muita dor nos 2 joelhos.
Então eu tive que usar todo o trabalho, todo o condicionamento físico que eu já tinha, toda a experiência e bagagem que eu já tinha como atleta, como professor de educação física, de poder conciliar um treino de corrida com caminhada. E nisso eu consegui ainda correr a Wings for Life, mesmo ainda parada, mesmo com dores, eu corri acho que uns Foi 35. segundo lugar geral, né? Só Uns perdeu 30, pra. ainda assim consegui correr 35 quilômetros. Claro que a gente Nossa, entra naquele fator específico de cada um, cada um tem uma. individualidade biológica, né? Eu já tenho um histórico já que eu já sempre fui uma pessoa ativa, sempre joguei futebol, sempre não fazia corrida, mas eu sempre fui uma pessoa ativa. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? A nossa genética, tem vários fatores. Porém, agora que a gente está aqui só fazendo treinamento funcional, fazendo nossos treinos dentro de casa, eu sinto que eu estou cansada, né? Porque a gente é uma atividade diferente que a gente estava acostumado, né? Do que só sair para correr, fazer o fortalecimento. Mas agora a gente está específico nisso. Eu tenho certeza que no momento que a gente tiver que colocar o pé na rua para poder fazer os nossos intervalados, nossos fartleks, né, os treinos mais direcionados de corrida, eu tenho certeza que vai ser daqui para lá para poder estar numa crescente. Agora, se você está totalmente parado e não está aproveitando para fazer o fortalecimento e muitas vezes até está se recuperando de alguma lesão, aí é que a coisa vai complicar. Então, Exatamente, né? falando para todo mundo, se preparem, porque a oportunidade de estar retornando, ela pode acontecer a qualquer momento. A gente não sabe se vai ser daqui 15 dias, 2 semanas, 2 meses, 2 dias. 2 dias. Então, Dias. quanto mais você se mantiver ativo, menos motivo você vai ter para ficar deitado, para começar a pensar em coisas ruins. Então, se você conseguir manter o teu corpo em movimento, o movimento gera energia. Energia positiva, inclusive. Então, é esse o conselho que eu dou. Nem que seja 2 ou 3 vezes na semana, intercalando com um dia de descanso, não importa. O importante é você estar ativo. E pensar, a cada agachamento, a cada agilidade que estiver fazendo, lembra daquelas curvas. Esse Exatamente. agachamento é para a curva da Santa. Esse agachamento aqui é para a chegada. Mas e agora, sendo bem sincera com a galera, que aqui não precisa a gente esconder nada, pelo que né, quando eu tive a última reunião com o pessoal da Uphill, eles foram bem sinceros. Se tiver a liberação da serra, eles vão fazer a prova. Então, por isso, assim, eu tô me preparando. Se eu tiver que fazer a prova, eu não sei como é que eu não vou, talvez, ter o desempenho que eu tinha, como se eu estivesse treinando todos os dias, Sim, né, corrida. Mas pode ter certeza que eu vou tá bem condicionada do que estando parada, né? exatamente. Letícia, a gente também tem que entender, né? Como você falou, né? Você teve um desgaste, infelizmente, desses acontecimentos que aconteceram com você. E a gente sabe que às vezes a gente acaba pecando, a gente que gosta tanto de treinamento, estuda tanto e vive tanto isso, às vezes a gente acaba pecando pelo excesso, né? Então, pá, mais volume, mais intensidade. Enfim, a gente já chega às vezes, digamos que meio cansado de uma prova. Aqui a gente está tendo até, de certa forma, aqui digamos que uma ligeira vantagem. A gente está descansando mais, reestruturando nossos tendões e articulações, a gente está aumentando o glicogênio muscular, o glicogênio hepático, a gente está conseguindo dormir mais, eu tenho certeza que a gente está dormindo muito mais, se nutrindo, sem estar correndo, dando aula em tudo que é lugar, a gente está conseguindo sentar, minha mãe inclusive faz os bolos maravilhosos aqui, minha mulher, então a gente está comendo melhor assim, com qualidade. Então eu tenho certeza que nessa questão fisiológica e de recuperação, como você mesmo falou, você nunca parou, a gente está tendo uma recuperação aqui única, uma recuperação aqui única. Então, isso aí vai auxiliar de certa forma, como você falou. A gente não sabe se a prova vai acontecer, mas o que a gente sabe é que a gente está passando por um período de adaptação que é necessário nesse momento. Não há dúvidas disso. Ah, Né? exatamente. A gente tem que aproveitar agora, né, que a gente tá nesse, vamos dizer assim, nisso daqui tudo, não, pode ter certeza que se partisse da gente, a gente não pararia, não estaria dessa mesma situação. Mas já que isso nos aconteceu, eu sempre tive muita facilidade para me adaptar diante das situações, independente do que acontecesse, né, Marco? Já passou por tantas, né? A gente sabe a dificuldade que cada pessoa vive para chegar ali. Que a gente estava falando, a estrutura, a estratégia para chegar até aquela serra. O que leva você a chegar àquela serra? O que leva você a vencer aquelas curvas? Propósito, né? O que faz? Qual é o teu propósito de completar esse desafio? Então, a gente, como professores, corredores, a gente tenta fazer o máximo para fazer com que as pessoas consigam se superar, ser melhor do que a gente foi ontem, ser melhor do que a gente foi hoje. E as pessoas às vezes pensam assim, vai fazer a prova, vai ficar metidão pra caramba, né?
Sabe, Letícia, que todas as pessoas que já correram aquela prova, como nós, tem um carinho todo especial, a gente vê cada vez mais humildade na gente. É Que cada lógico, vez que sabe se disso encontra, é nada. muito louco isso, né, cara? Exatamente. A gente sabe a situação. A Letícia tem o título aí de samurai, atriz samurai. Só que a gente sabe o que ela passou pós-prova, né? A gente sabe o que ela passou pré-prova. Então o preço que ela pagou por aquilo, né? Não, e cada prova é uma coisa diferente, né? Até ano passado que aconteceu isso, que eu não consegui completar os 25 quilômetros no tempo, eu falei que foi uma prova muito diferente, porque nem eu imaginava que aquilo fosse acontecer comigo. Na verdade, eu estava indecisa se eu desceria para poder fazer a subida dos 25. Aí muita gente me incentivando, não, levar. Inclusive a Giovana, que venceu a prova, falou, Lê, desce. Pô, você sabe, a gente está aqui. Nós que somos competidoras, a gente sabe que para nós, mentalmente, desistir antes de tentar é muito difícil. Então, assim, eu fiquei pensando, mentalizando, falei, realmente, nossa, eu vou ficar muito mal se eu não descer e não tentar. Então, quando eu desci e eu fui até um ponto, né? Larguei, fui até um ponto que eu vi que meu corpo não aguentava mais e eu não via mais um propósito, um objetivo em continuar me desgastando daquele jeito que eu estava. Então eu pensei assim, meu Deus, gente, mas eu já tive tantas oportunidades boas aqui, né? Eu falei, por que agora eu vou me. Por que eu vou sofrer tanto assim dessa maneira? Porque eu não estava só sofrendo fisicamente, eu estava sofrendo psicologicamente. Então, Psicologicamente. assim, estava muito forte. E olha que eu já passei por muita situação forte psicológica, mas ali eu tava. Chegou um momento que eu comecei a pensar na galera lá sofrendo, passando frio. Então, assim, sabe quando vai voltando mil coisas na tua cabeça e você vai. Até o Heraldo falou que sofreu com isso também. Então, assim, nós que temos os alunos, a gente se coloca, não só a questão, não só as pessoas que estão treinando com a gente, mas eu senti o carinho, inclusive quando eu estava subindo, caminhando 25, eu senti isso. A galera me vendo ali, ué, mas como assim? Teve gente que queria me arrastar correndo, tipo, Letícia, não dá, você tem que continuar correndo por causa do desafio. Deu, não, fique tranquilo, fique na paz. Mas então a gente consegue perceber essa energia, e isso Muito daí a boa. gente sente muito, principalmente no Uphill, é uma prova em especial que eu sinto muito isso. O carinho dessas pessoas, igual você falou, às vezes a gente se aproxima da pessoa, tem gente que vem conversar comigo ali e fala, meu Deus, mas eu só te conheço pelas redes sociais, você nem deve lembrar de mim. E eu falo, claro que eu lembro. Então, essa Isso. energia que a prova traz, essa magia, né? É muito bacana, é muito bacana. Tu vê, a gente vê muita humildade. Letícia, a gente está com 54 minutos e marco, 54 minutos de live. A Nossa, gente vai ter que encerrar porque esse assunto é bom demais. É Se muita deixar, a coisa. gente vai ficar aqui isso é 15, 20 verdade. horas conversando. E a gente pretende, agora com essas reuniões que a gente tem aqui do G20, manter. Então, provavelmente, a gente vai se encontrar na próxima quarta-feira para a gente continuar esse bate-papo sem fim sobre a Uphill Marathon. Galera, Tem eu muita agradeço história, né? demais a presença de vocês. Tem muita história. Eu vou. A gente vai ter que encerrar essa live, infelizmente, antes que o Instagram derrube a gente aqui, a gente fique Claro, sem claro. finalizar. Mas obrigado, Marco. Obrigado, Letícia, que piasa. Nós da DSX também ficamos muito felizes. Quem nos acompanha. Só para dar um recado final, quando a gente se vê, a gente vai trocar um abraço. Vou mandar um livro para vocês do Fujam para as Montanhas para vocês lerem. E eu queria então que vocês finalizassem aqui. E com vocês finalizando aqui com a despedida, eu encerro a live. Pô, só deixando energias positivas para a galera e quero que vocês se preocupem, pensem muito mais em vocês, aproveitem esse momento que vocês estão em casa, reflitam sobre a vida futura, a tua vida de agora, cuide da família de vocês. Eu sei que agora é um momento que a gente está passando por muito estresse, às vezes que são situações diferentes, mas curtam, aproveitem, a gente vai superar essa fase difícil todos juntos. E espero vê-los lá na Uphill, né? Teve bastante recado aí, Darlan, que passou, eu não enxerguei muito bem, mas depois a gente tenta responder Responder, alguma coisa aí, com beleza? certeza. O assunto é A bom minha, demais e passa a minha despercebido. mensagem, a minha mensagem é: vamos ficar pronto para o que der e vier, não vamos se entregar, vamos cair atirando, né? Não vamos se entregar, não vamos cair igual os bundões, vamos cair igual guerreiros brabo. Somos encardidos mesmo, somos ruins e vamos fazer diferença na vida das pessoas. Fazer mais e Ah, e melhor. gratidão ao G20, né? O G20 que É, vem surgindo aí, em breve, Brasil, o unindo mundo vai forças, né? saber sobre esse G20 aí. Unindo forças, exatamente. A ideia do Darlan que foi sensacional. Graças a Tamo Deus junto. eu fui um dos pioneiros a aceitar. Tenho orgulho de falar que
Tô junto com essas tuas loucuras desde o começo aí, viu? Tô acreditando no projeto. Viu? Isso aí, vamos junto. Galera, muito obrigado. E semana que vem estamos de volta. Fiquem ligados. Um Valeu, abraço. Darlan. Um abraço, irmão. Tudo de bom. Gratidão. Darlan, Gratidão. gratidão a todo Tira mundo. aquele selfie, Darlan. Valeu, garoto. Valeu, galera.